Vamos ler ali junto, ó. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Gente, deixa na tela, por favor. Quando diz ali, ó, portanto, esse portanto, ele está fazendo uma ligação com o que foi dito antes. E se nós voltarmos no capítulo 11, não vou ler o capítulo 11, mas se nós voltarmos no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que ali estão registrados os feitos dos heróis da fé. E os heróis da fé não eram super-homens, não eram pessoas de ferro, eles eram homens, como eu, eram mulheres, como eu e você. Eu sou homem, você é mulher, certo? Mas eram pessoas normais como nós. Então, quando diz no capítulo 12, no versículo 1, portanto, nós também. Então, o que o escritor aqui está nos enfatizando aqui? É mais ou menos assim, ó. Portanto, quando ele fala, ó, deixemos embaraço, esses embaraços podem ser as nossas limitações. Sabe aquelas limitações que eu e você colocamos? Claro, além do pecado, né? Que é um embaraço, mas deixando essas coisas que nos impedem de olhar focado em Cristo, deixando a nossa timidez, ou, né, lutando para superar as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, as nossas questões pessoais, as nossas mágoas, as nossas desavenças, as nossas limitações, de modo geral. É isso que o texto está dizendo. Muitas vezes a gente lê esse texto e acha assim, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande testemunha, tudo bem, não está totalmente errado, mas a gente liga geralmente assim, nós estamos com um monte de gente à nossa volta, nos olhando assim com um olhão, né? E tal, tipo assim, fica preocupado no sentido de estar rodeado de pessoas. Eu não estou desqualificando isso, mas não é o que o texto está dizendo. Quando o texto diz rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, ele está fazendo alusão aos heróis da fé. Ou seja, é como se Noé chegasse para nós e dissesse assim: escuta, não estão dando crédito à sua pregação, não? Aí você fala, não, eu estou pregando, ninguém se converte e tal. Aí Noé vai falar assim para você: não esquenta a cabeça, eu preguei 120 anos. Nesse período, eu estava construindo uma arca gigante, que as pessoas zombavam de mim, me chamavam de louco, mas eu perseverei até o fim, porque eu tinha uma palavra de Deus. É como se Noé estivesse dizendo isso para nós, usando o exemplo de Noé para nós. E eu permaneci. É como se Abraão chegasse para nós e dissesse assim: por acaso Deus está te pedindo algo que está difícil de você entregar? Confie nele, deposite nele a sua fé. Deus, ele é poderoso para suprir todas as coisas. Ele me pediu o meu único filho, o meu filho amado, mas eu confiei nele, e ele foi fiel e me abençoou. Então, é isso que o texto está dizendo. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, são essas testemunhas do passado, grandes homens do passado. Aí, voltando aqui para a nossa realidade. Corramos a carreira que nos está proposta. Corramos.
Quando fala uma carreira, correr essa carreira, a gente pode usar como plano de fundo uma maratona, por exemplo. Eu sei que aqui talvez ninguém participou de maratona até hoje. Alguém que já participou de alguma vez de uma maratona de 40 quilômetros, por exemplo? Alguém que já participou? Não, né? Então, vamos imaginar uma maratona. Você nunca correu uma maratona, mas se você for correr uma maratona e você nos primeiros metros sair dando todo o seu gás, no primeiro quilômetro você já vai desmaiado, já vai cair, já vai ter que ser carregado, você não vai conseguir completar essa maratona. Então, o que acontece? Corramos, é uma ação permanente, corramos. É você entender que no trajeto vão ter dificuldades, vão ter adversidades, vão ter oposição, vai existir situações que vai tentar fazer você parar, mas vocês permaneçam focados, olhando para Cristo lá na frente, e vai dosando a força. Não queira ser um super crente, não queira ser um super santarrão, como quem diz assim que, sabe, aquele tipo de pessoa que acha que pode tudo, que é o fortão, que resiste todas as coisas, fica brincando com, sabe quando você fica facilitando, sabe, brincando com algumas coisas que podem te derrubar, que nem eu preguei uns tempos atrás aqui, para a gente tomar cuidado com situações que Satanás pode utilizar contra nós. Ele pode utilizar contra nós fraquezas que nós temos, que ele pode utilizar contra nós. E ele é um exímio estrategista, foi o que eu preguei uns tempos atrás aqui. Ele não vem com você de qualquer maneira. Então, não negligenciar, não brincar, não achar que você é o bonzão. Sempre dependente de Jesus. Sempre humilde na presença do Senhor. E Ele vai te enchendo, vai te usando, vai te abençoando, vai te dando maturidade, e a caminhada vai, sabe, os teus músculos, o teu fôlego vai sendo aperfeiçoado, e você vai caminhando, até quando Jesus nos chamar. Mas o que eu quero meditar com você aqui hoje é o seguinte: talvez você fez a pergunta, será que Deus pode me usar? Eu digo para você, sim. E eu vou usar algumas pessoas, alguns exemplos da Bíblia, para você ver como que essas pessoas que foram grandemente usadas por Deus, elas não eram super pessoas, elas não eram pessoas perfeitas, elas tinham sim características que poderiam ser um empecilho, mas não era elas que faziam, era Deus agindo através delas, mesmo com as imperfeições delas. E eu quero que você ouça, preste atenção, porque eu quero que essa palavra traga para você maturidade, compreensão, que nós fomos sim chamados e nós podemos sim ser grandemente usados por Deus. Amém? Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Então tá bom. A primeira pessoa que eu quero trazer para a gente meditar um pouco aqui é um homem chamado Moisés. Sabe aquele que abriu o Mar Vermelho? Sabe? Aquele que subia no monte e o povo ficava ali: Moisés, vai na nossa frente, vai no nosso lugar, porque nós temos medo. Aquele grande líder que liderou uma multidão de gente, libertou o povo, né? Na verdade, foi usado por Deus para fazer tudo isso, né? O Moisés, se a gente for assim, talvez vocês vão pensar assim, aqueles que conhecem a história de Moisés vão falar assim: quer ver, o tio Hélio, tu vai falar que o Moisés era gago, que o Moisés era medroso, Moisés tinha medo, porque lá fala, né, que quando o Senhor chama ele, fala assim: Senhor, eu sou pesado de palavras, e eu não sei me falar, o povo não vai acreditar em mim, quem sou eu para chegar diante de Faraó? Sabe, começou com aquela conversinha fiada ali com Deus, e Deus falando: não, vai, que tal, eu sou Deus, o eu sou está contigo, enfim, não é nesse sentido que eu quero falar sobre Moisés. Presta atenção nisso aqui, ó.
Certa vez, eu vou ler aqui um trechinho aqui, ó. Certa vez, Moisés, porque vocês sabem que Moisés, ele era um hebreu, né? Foi criado dentro do palácio, mas ele era um hebreu. Certa vez ele foi ver como viviam seus irmãos e viu que eles sofriam muito. Aí ele observou que um egípcio estava espancando um hebreu. A Bíblia fala que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e como não via ninguém, o que ele fez? Quem sabe? Ele defendeu o hebreu. A palavra, você usou uma palavra suave, mas ele foi e matou o egípcio. Ele defendeu matando. Ele defendeu, mas ele foi e matou uma pessoa. E ainda fez algo pior. Quer dizer, pior não, né? Mas fez algo ainda agravante. Escondeu o corpo. Nos dias de hoje seria um homicídio duplamente qualificado, Larson? Você que é advogado aí? É qualificado, né? O camarada fez algo terrível. Acompanhem comigo o que Moisés foi fazendo. Em outra situação, em outro momento da história, o povo estava com sede. Moisés já era um grande líder. Veja como que Deus, Ele usa a gente apesar das nossas imperfeições. Presta atenção. Em outro momento da história, o povo estava com sede. E por muito ser cobrado, ao invés de tocar, na rocha, como Deus lhe mandou, ele feriu a rocha, nervoso, ele bateu nervoso naquela rocha, feriu. Você já conseguiu ferir uma rocha? Você já conseguiu ferir uma rocha? Bom, eu não sei se esse ferir a rocha ali, porque eu não fui olhar o original, mas enfim, ele deve ter batido com força naquela rocha, com raiva, com ira. Esse povo rebelde, aí jorrou água, né? Só que ele pagou um alto preço com isso aí, por ter se irado naquele momento. Mas enfim, outro momento, ele subiu no monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Moisés tinha acabado de receber. Mas como ele subiu lá e ficou lá vários dias, o povo achou que talvez ele até tivesse morrido. O povo, sempre o povo, né? Sabe, gente, liderar não é uma tarefa fácil, não. A verdade é essa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para depois não querer dar desculpa para Deus, dizer assim, porque eu fiz isso, porque tal situação. Nós temos que ter postura diante de Deus, nós temos que ter firmeza. Mas o que aconteceu? Moisés, quando desceu do monte com as tábuas da lei, viu que o povo estava adorando um bezerro. O povo que Deus tirou do Egito, que abriu o mar vermelho, que fez tantas outras coisas tremendas que estão registradas na Bíblia. Esse mesmo povo estava agora adorando um bezerro de ouro. Aí Moisés, quando chega daquilo, vê o povo dançando, se alegrando e tal, ele ficou tão nervoso, ele simplesmente quebrou as tábuas da lei. Olha só, gente, as tábuas da lei foram escritas com o próprio dedo de Deus. E Moisés quebrou isso. Então, eu chego à conclusão que Moisés, ele era uma pessoa explosiva. Ele era uma pessoa nervosa. Aí, Deus agindo na vida de Moisés, trabalhando na vida de Moisés. Moisés foi o líder que foi, enfim, cumpriu a sua missão. A Bíblia tem um versículo que está em Êxodo, ou Números, não lembro agora, que diz assim, que Moisés era o homem mais manso da terra. Daí eu fiquei assim pensando, falei, mas peraí, se Moisés fazia tudo isso, era um cara manso, imagina eu então. Coitado do tio Wellington. O tio Wellington, meu Deus do céu, é um bicho ruim, né? Só que sabe o que acontece?
Deus foi agindo, Deus foi trabalhando, Deus foi usando, Moisés foi sendo moldado. Já no final da sua vida, ele já estava realmente já bem lapidado. Porque esse versículo aqui foi escrito numa desavença lá, que a Miriam, enfim, fez lá, e Moisés era um homem calmo. A Bíblia fala, e Moisés era um homem mais manso da terra. Então ela faz questão ali de enfatizar que Moisés era um homem manso. Se a Bíblia diz isso, e Moisés fez o que fez, eu estou pontuando nas questões específicas que eu trouxe aqui para vocês, é um exemplo de uma pessoa que é explosiva. Existe alguém explosivo aqui no nosso meio? É uma pergunta para você. Pela risadinha, eu acho que tem. Existe alguém nervoso aí? Existe alguém que quando a pressão te sufoca, você quebra o cabo de vassoura? Existe alguém aí que quando a internet falha, você fala bastante nome bonito? Existe pessoa aí que se o pai e a mãe cobrar demais você, você fica bem contente? Existe? Aleluia. Então é você que Deus quer usar. Só que eu quero que você entenda que sim, Deus quer te usar também, mas submeta-se ao Espírito Santo de Deus. Submeta-se ao trabalhar de Deus. Entenda que mesmo através das nossas imperfeições Ele trabalha através de nós, mas quando nós entendemos, nos submetemos ao plano dEle, abandonamos as coisas que nos atrapalham, aquelas coisas que nos embaraçam, Deus Ele é poderoso para nos usar de uma maneira maravilhosa para fazer uma obra nos nossos dias. Amém? Vamos meditar sobre outra pessoa. Gideão. Quem conhece a história de Gideão aí? Levanta a mão, vamos ver. Gente, vocês estão precisando conhecer a Bíblia, hein? Vamos lá. Gideão é aquele dos 300 lá. Quem já ouviu falar Gideão e os 300? Já ouviram falar isso aí? Tem até hino que fala do Gideão e dos 300 aí. Mas enfim, vamos lá. Gideão é um típico caso de uma pessoa que se sentia inferior, complexo de inferioridade. Gideão, ele desconhecia qualidades que até... Deixa eu refalar aqui. Deixa eu dizer novamente que o cérebro pensou antes da minha boca aqui agora. Às vezes essas coisas acontecem. Gideão tinha qualidades que nem ele reconhecia. Ele tinha qualidades que nem ele reconhecia. O povo de Israel estava vivendo um momento de dificuldade, né? Porque por cometer coisas que entristeceram a Deus, Deus os entregou na mão de um povo chamado midianitas. E assim, tudo que o Israel produzia, os midianitas iam lá e roubavam. Por exemplo, trigo, as colheitas deles ali, os midianitas iam lá e saqueavam tudo. Então Gideão, ele fazia algo que era bem, assim, não era fácil de fazer, mas era algo assim meio que inimaginável. Ele malhava trigo no lagar. O que era um lagar? Lagar era um lugar onde era próprio para fazer vinho. Então era um lugar tipo uma bacia no meio de uma pedra, um lugar que não tinha muita luminosidade, que as pessoas, era como se fosse uma espécie quase que de uma caverna, vamos assim dizer. Porque as pessoas ficavam penduradas ali e ficavam pisando em cima das uvas para fazer o vinho. Gideão, ele estava malhando o trigo nesse lugar, um lugar onde não tinha luz do sol, não tinha vento. E malhar o trigo é assim, você batia no trigo, ele soltava os grãos, e aí quando vinha o vento soprava a palha, né, vamos assim dizer, e ficavam os grãos. Então o lugar ideal é um lugar aberto, um terreiro. Mas Gideão estava fazendo isso num lugar totalmente impróprio. E sabe por quê? Para a família dele não passar fome. Porque se ele malhasse o trigo no lugar ideal, os midianitas poderiam vir e roubar tudo.
E quando o Gideão estava fazendo isso, aparece um anjo do Senhor e diz assim: homem valoroso. Homem valoroso. Sabe, queridos, se eu chegar e dizer para você aqui, ó, você é uma pessoa valorosa. Talvez você, ao me ouvir falar isso, você vai falar assim: tio Ed, você fala que eu sou valoroso porque você não sabe de tanta coisa que eu estou enfrentando, você não sabe das coisas que eu já estou quase desistindo, eu já estou quase parando, nada dá certo para mim. Tá? Mas talvez nem você saiba reconhecer a força que já está te sustentando e você ainda não está percebendo. E essa força vai ser o diferencial para você realizar grandes coisas. Mas o anjo chega para Gideão e diz isso: homem valoroso. Aí Gideão faz um monte de reclamação ali e tal. Até anotei aqui, ó. Gideão diz assim, ó: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Então Gideão, ele começou a colocar a circunstância natural na frente daquilo que Deus ia fazer. Eu não vou detalhar a história de Gideão, porque eu creio que quem não conhece, vai lá dar uma estudadinha, você vai conhecer. Mas Gideão, ele realizou algo tão tremendo, porque ele conseguiu, com apenas 300 homens, ele liderou esses homens, eles derrotaram um exército muito mais numeroso do que eles. Gideão se tornou um grande líder de Israel. Mas quando o anjo apareceu para ele e disse: homem valoroso, ele meio que questionou aquilo. Mas o anjo fez uma afirmação acerca da realidade a realidade que nem Gideão talvez reconhecesse. Mas o anjo fez essa afirmação. O que eu quero dizer para você? Deus quer nos usar. E é bem verdade que diante de muitas circunstâncias, você duvidou, você já questionou, você já se achou incapaz. Talvez hoje tenha pessoas aqui que realmente se considera totalmente incapaz. Mas eu vou reafirmar: não é a circunstância que te envolve que define quem você é. Quem define quem você é o Deus que te chamou, querido. É o Deus que nos chamou. É Ele que diz quem nós somos. Não são os nossos inimigos, aqueles que estão zombando de nós, aqueles que por alguma razão estão tendo alguma vantagem nesse momento em relação a nós. Não, é o nosso Deus. E querido, quando eu falo em ser usado, eu estou falando assim, ó. Nós fomos chamados para viver para o reino de Deus. E quando nós somos chamados, é que nem eu falei no início, às vezes as pessoas falam assim: poxa, eu quero ser tão usado por Deus, mas a gente coloca comparações, a gente fica imaginando assim: eu queria ser usado igual Beltrano. E isso começa a nos frustrar, porque nós não fomos chamados para ficar nos comparando com as pessoas. Nós fomos chamados para ser únicos. Se o que você foi chamado para fazer é algo simples, vamos assim dizer, diante dos olhos humanos, faça sendo a melhor coisa que você pode fazer. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do Léo. O Léo tem como referência o Ali Vilas Boas, né? Quando você lembra do Léo, você já lembra do Alessandro Vilas Boas. É verdade ou não é? Talvez o Léo vai realizar uma obra maior do que a que o Alessandro está realizando. Eu creio. Mas se a obra que o Léo realizar for uma obra, vamos dizer assim, aos olhos naturais, algo bem menor do que o Alessandro está fazendo, querido, faça da melhor maneira. O Lars está sendo treinado, está estudando para ser um advogado, né? O Lars vai ser um grande advogado, vai ser o melhor advogado.
para fazer, através da função dele, da profissão que ele está buscando, ele está se preparando, ele vai glorificar o nome de Jesus através da profissão dele. Tem alguém aqui que gosta de jogar futebol aqui? Cadê o Kleber? Kleber está aí hoje? Kleber não veio hoje, né? Oh. Gente, eu sempre digo, nós fomos chamados para influenciar. Às vezes a gente fala assim, eu quero ser usado, e aí tipo, para ser usado tem que ser um pastor, ou para ser usado eu tenho que ser um cantor, gospel. A gente acha que só essas questões nos dá condições de ser usado por Deus. Quando que na verdade, queridos, o nosso dever, nosso chamado é para influenciar as pessoas. Você já parou para pensar como um jogador de futebol pode ser uma influência positiva no meio em que ele vive? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar como um pedreiro pode ser uma influência no meio onde ele está trabalhando ali, no dia a dia? Já parou para pensar a influência que um repositor de supermercado pode fazer? Lá no momento em que estão lá com seus amigos, querido, assim como Deus chama um médico para ser uma referência lá no meio dos médicos, fazer a obra dele lá no meio dos médicos, como nós temos a honra de ter pessoas no nosso meio que fazem isso muito bem lá, Deus também chama para todas as outras áreas, não importa a área. O que eu quero que você entenda, você tem uma missão, Deus já te chamou. Não limite pela tua circunstância. Entenda que é Deus que vai te usar. Entenda que é Deus que vai te moldar, vai te capacitar, aquilo que você precisa ser capacitado ainda. Mas Deus não vai te deixar na mão. Deus não vai te chamar e vai te deixar solto no vento. Ele é fiel. Assim como ele foi fiel com Gideão. Gideão fez várias provas com Deus e Deus provou ali para ele que estava com ele. E quando ele entendeu, ele foi, ele fez. Não foi a quantidade de pessoas, de soldados que fez a diferença. Não, Deus deixou bem claro, eu quero só 300, porque esses 300 vai ficar bem claro que é eu que estou usando eles. Se Gideão tivesse feito a obra que fez, com 32 mil, poderia acontecer, mas foi 32 mil, né? Mas ele fez com 300, para deixar bem claro, é Deus. Então não é eu, não é você, é Deus. Só que Deus age em nós e age através de nós. Então Ele vai usar você, Ele vai trabalhar em você e vai usar você. Às vezes Deus toca no nosso coração, queridos, para entregar uma